Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti Shantiam, Namastê, bem-vindo na nossa classe do Gita. Nós vimos no último domingo, né, o verso 27, que nos diz que todas as condições, todas as ações são feitas pelos gunas de Prakriti. Alguém cuja mente é iludida pelo ahankara, né, considera que eu sou o fazedor, né? Então, eu quero enfatizar novamente alguns pontos desta passagem do Gita, no qual, né, o Lord Krishna apresenta o conceito dos gunas de Prakriti como os blocos de fundação do universo, que são os blocos de fundação, os blocos de construção do complexo corpo-mente. Então, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, né, que qualquer que seja a situação e condições, tudo que ocorre a partir de Maya, Ishvara, a partir desses gunas, dessas construções, né? Os gunas que a nível sutil, né? Eles se manifestam como os 5 elementos sutis que irão configurar o corpo sutil. Dos 5 elementos sutis, o aspecto sattva é retirado de cada um desses 5 elementos sutis para constituir o quê? O corpo sutil. Então, no corpo sutil tem mais sattva guna, né? Então, o corpo físico ele vai grossificar esses 5 elementos sutis para construir, né, os elementos físicos materiais. Então, tudo no universo e tudo a respeito deste aparato, deste instrumento, desta construção corpo-mente, é somente os prakritis de Maya, essa energia primordial chamada Prakriti, né? Ou gunas de Prakriti, né? Os gunas vêm a partir desta energia ainda mais sutil, ainda mais elementar, chamada Prakriti, né? Aí os gunas só surgem a partir dos gunas, as configurações, né, a nível sutil, né, retirando os aspectos, os elementos sattva, né, de cada um desses elementos primários, né, desses elementos sutis. Então, a gente vai criar o corpo sutil, vai criar o corpo denso, aí a gente tem o quê? A gente tem o ahankara, que nada mais é do que o complexo ou a construção corpo-mente, é o agente que interage com o campo, né? E esse agente que interage com o campo, ele se torna muito iludido e sofre por essa ilusão. Toda ilusão causa sofrimento, né? E esse agente, ele sofre por quê? Porque ele considera que ele, o complexo corpo-mente, é realmente o único fator que produz as ações. Portanto, ele se considera o fazedor, o executor, né? Ele se considera o originador de seus pensamentos, o fazedor, o responsável por suas palavras e ações, e ele se considera também aquele que colhe o desfrute dos resultados de suas ações, né? Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele confundiu a sua natureza superior com a sua natureza inferior. Então, no que diz respeito à nossa natureza inferior, como o ahankara, nós precisamos compreender que ainda assim, e o Lord Krishna, né, enfatizou isso nos versos anteriores, que ainda assim, mesmo que você conheça a sua natureza superior, ainda assim você tem que agir, né? Você foi construído para agir. E saiba que as ações não dependem só de você. A única coisa que cabe ao Jiva-Atma é direcionar as suas ações, ou como eu digo frequentemente, alinhar as suas ações com as leis que regem o campo, as leis cósmicas do Lord Ishvara, né?
Então, esta é a ignorância fundamental, né? E o Swami, ele apresenta o fato, né? Não é uma ideia, noção, é um fato de que todos nós, o mundo inteiro, o universo inteiro, né? É uma mistura de Brahman e Maheshwara, né? Uma mistura, né? Do ponto de vista do Jiva, né? É a mistura da nossa natureza inferior e depende da nossa natureza superior. Então, nós temos duas naturezas, a superior e a inferior. A inferior serve só para nós transacionarmos no campo, né? E a menos que a gente saiba qual é a nossa real natureza, que é a nossa natureza superior, a gente vai interagir no campo pensando que nós somos a natureza inferior. Então, nós nos identificamos com o aspecto material do Jiva Atma, que é o complexo corpo-mente, a construção corpo-mente. A construção corpo-mente é feita de matéria sutil e matéria densa. Ambas essas matérias, sejam elas as sutis, o corpo sutil, e o físico, o corpo grosso, o corpo denso, são inertes, são absolutamente inertes, né? Então, nós temos que compreender o papel desse complexo corpo-mente, né? E o fato que ele está sendo abençoado por mim, a minha real natureza, a natureza não dual de Brahman, que eu sou, eu abençoo esse instrumento. E esse instrumento, sobre esse ângulo, sobre essa compreensão, esse ângulo de compreensão, esse instrumento ele já não se comporta como se fosse uma entidade independente que possui como se diz, que possui que é autocontido, autoindependente, que não depende de outros fatores. Essa entidade precisa compreender que ela depende de uma infinidade de outros fatores que pertencem à Mithya, e todos esses fatores, inclusive a decisão final do Jivatma de como se comportar, como direcionar, como interagir, tudo isso depende da minha natureza primária, superior, absoluta, única realidade. Então, a minha natureza absoluta irá abençoar a minha natureza inferior, e essa minha natureza inferior, ela jamais deve se sentir livre e independente. O Jivatma jamais deve desenvolver, muito embora isso seja inevitável, né? Este sentimento de individualidade, de independência, uma entidade individual, livre e independente da sua natureza superior, que eles nem consideram neste caso, né? E independente até de Ishvara, dos gunas de Ishvara, das energias, dos pranas que sustentam esse universo, é tudo Ishvara, né? Então, se um indivíduo ele acaba se identificando solidamente com o Ahankara, ele esquece esses dois outros fatores, Maya e Ishvara, com os prakritis, com os gunas de prakritis e os elementos sutis, entendeu? Ele esquece de tudo isso, os pranas, e ele pensa que ele é o cara, né? Então, se ele esquece, se ele negligencia, se ele simplesmente não compreende os outros fatores, né? Ele já vai começar a sofrer a frustração derivada do tentar controlar as suas experiências e controlar o seu destino até que ele desenvolva maturidade, até que ela desenvolva maturidade para compreender que existe uma infinidade de outros fatores, né? Isso até mesmo antes de compreender que até mesmo Ishvara está sendo abençoado por eu, né? A minha natureza superior como Brahman. Eu quero salientar um pouco mais essa questão do Ahankara. O Ahankara é traduzido em língua portuguesa, né, como o ego, e o ego é muito interpretado como aquele aspecto egoísta, né, egoísmo, né, aquele aspecto, né, de autocentrado, egoísta, né, moralmente, eticamente, né, equivocado, né, e esse aspecto, né, do ego, ele tem uma autoimagem, e essa autoimagem produz uma certa vaidade, né, para aqueles que querem jogar debaixo do tapete, né, os seus fracassos e as imagens negativas que nós temos de nós mesmos. O ego, em geral, visto deste ponto de vista, ele joga debaixo do tapete as ideias negativas a respeito dele mesmo e tenta mostrar para o mundo aquelas ideias e noções
ou experiências, né, que lhe permitem construir uma imagem positiva dele mesmo. Então, o ego ele é associado com o quê? Com o egoísmo e com a vaidade. Mas o ahankara, literalmente, ele significa a nossa identidade inferior. O ahankara significa o quê? O jiva, né? Significa o quê? O complexo corpo-mente, tá? Então, isso é importante a gente compreender. Nós vimos, né? Eu lembrei, eu lembrei o conceito de que este complexo corpo-mente é inerte, né? Ele é feito de matéria e energia, matéria física e energia, e ele, né, ele não possui ciência própria, ele não possui vida própria, ele é vivificado pela nossa, né, identidade superior em Brahman, como Brahman, que vai abençoar esse corpo, né, e ele vai ser vivificado e ativado através do corpo sutil. Então, Brahman irá vivificar, ele irá infundir, né, infundir vida, né, realidade, né, existência ao corpo sutil, e o corpo sutil irá o quê? Irá dinamizar ou operar o corpo físico, né? Porque a gente sabe, o corpo físico, quando o corpo sutil ele se desassocia do corpo físico, imediatamente aquelas inteligências, aqueles ares inteligentes, né? O ar da vida, o ar vital, ele já não retorna ao corpo para ativar. Então, aquilo ali é o nosso sistema prânico, né? Que é o mais importante, né? Para manter este corpo vivo, né? E ele é parte do corpo sutil, tá? Então, o corpo sutil irá vivificar, fazendo do corpo físico um corpo aparentemente senciente. Ele é senciente, ele é vivo, mas ele não é senciente e vivo por si próprio. Ele depende desses outros fatores mais sutis, que dependem de Maheshwara, que dependem de Brahman. São todos abençoados por Brahman. Alguma dúvida até agora? É como se esse corpo estivesse recebendo, né, a consciência, o corpo sutil recebe a consciência original, que vai vivificar o corpo sutil, e o corpo sutil vai emprestar, vai passar adiante, né, vai transferir esta vivificação ao corpo físico, né? Então, nós temos aquele clássico exemplo da eletricidade e o ventilador, né? O ventilador, ele vai produzir vento, né? Aquela brisa fresca, né? Então, a gente pensa que o ventilador é autocontido, ele contém esta capacidade de ventilação, né? Aí, depois, quando a gente cresce, a gente compreende que existe um outro fator, que é a corrente elétrica, né? Sem a qual esse ventilador ele é simplesmente um objeto para né, reter poeira, né? Todo ventilador, quando fica parado, fica cheio de poeira, e é difícil até de limpar o ventilador, né? Então, este é um clássico exemplo, né? E que precisa ser compreendido em relação ao corpo físico, corpo sutil e a consciência, né, que acaba abençoando ambos. Nós sabemos que existem diferenças entre a nossa natureza inferior e a superior. A diferença básica é que o Ahamkara é uma entidade limitada, né? O complexo corpo-mente é absolutamente limitado pelo fator tempo, principalmente, e o fator espaço, né? Quantas vezes a gente gostaria de estar aqui, mas imediatamente está num outro local, né? Muitas vezes, assim, putz, se eu tivesse a capacidade, eu me transferia nos Estados Unidos nesse momento, passava um dia lá para resolver uns problemas, né? Ou iria na Itália visitar alguns parentes, né? Então, a gente pensa, mas que limitação horrível, né? Eu não aguento mais viajar intercontinental, porque o fuso horário e o desgaste físico, né? Etc, etc. Então, nós somos limitados pelo espaço, pelo tempo, e nós somos limitados, né?
por nossas qualidades, características, né, talentos, né, esses aspectos que nos definem, eles são muito limitantes, né? Os atributos que nos definem, né? Então, nós somos finitos, né? E o Atma, Brahman, é infinito. O Ahankara é absolutamente limitado e finito. E porque nós somos, né, sujeitos à temporalidade de Maya, nós temos um início, um meio e um fim. Então, o Ahankara é Anitya. Anitya significa transitório, aquilo que tem um início, um meio e um fim, né? E a nossa natureza superior, Atma, né, ela é eterna, ela é além da temporalidade, né? O eterno precisa ser compreendido porque não é eterno dentro da temporalidade de Maya, né? Por isso que a gente diz que o eterno do ser que nós somos é sem início. Em Maya, a temporalidade existe através do início e do fim, mas a eternidade que se refere à nossa natureza, em Brahman, como Brahman, é sem início, né? Então, é uma eternidade além, né, da temporalidade imposta por Maya e Shwara, né? E já o Ahankara, né, ele é intransitório. O Ahankara é transitório e o Atman, né, é eterno. O Ahankara também é o que alguma coisa está em constante fluxo de mudança, mutável. O Ahankara é Savikaraha, né? O que significa Savikara? É aquilo que se modifica de momento a momento, né? E a gente pode imaginar assim, que ótimo, então tem espaço para o melhoramento, né? Quando algo se modifica, é algo que é sujeito a mudanças positivas ou negativas. As mudanças positivas a gente pode chamar de melhoramentos, né? Ou negativas seriam pioramentos, se existe essa palavra. Se não existe, bota no dicionário, Marcelo, por favor. Né? Então, a situação do Ahankara é que ele muda, mas o problema maior do Ahankara é que depois de uma certa idade, ele muda para baixo. Ele vai perdendo, né, saúde física, saúde mental, saúde intelectual, as doenças vão chegando, a velhice vai chegando, né, as pessoas vão te deixando, né? Então, o indivíduo ele vai sofrer mudanças, né? E principalmente depois da Idade Média, que não são muito favoráveis, né? Já o ser Brahman, Atma, né? O self, né? Ele não é sujeito a mudanças. Então, ele é nirvikara, né? Então, nós somos nirvikara, significando dizer, nós não mudamos, né? Qual é a vantagem da gente não mudar, né? Então, a mudança que ocorre dentro da experiência do Ahankara é algo realmente desfavorável, de qualquer modo, né? A gente sabe, em Mitya, tudo que existe em Mitya se modifica de um momento ao outro. A definição de Mitya é aquilo, né? O Jagata é aquilo que é em constante modificação. Então, qual é o problema da modificação, né? O problema da modificação é que não te dá nenhuma estabilidade ou segurança, porque você pode modificar para baixo ou para cima, né? E como eu já disse antes, com a idade, a gente vai modificando para baixo em termos, né, das nossas capacidades energéticas, físicas e mentais, né? Então, o Ahankara é aquele aspecto, né? O Ahankara não, o Self, o Atma, é aquele aspecto da nossa experiência humana que não é sujeito à temporalidade, à espacialidade e às modificações inerentes à Mitya, né? As modificações inevitáveis inerentes à Mitya, né? Então, você já não está preocupado se você está envelhecendo, se você está doente, entendeu? Se as dores estão aumentando, essas coisas vão desaparecendo da mente do Yang à medida que ele se estabeleceu no aspecto da sua experiência, da sua existência, que não é sujeito à modificação. Então, ele deixa aquilo que pertence ao corpo, o corpo, né? E ele simplesmente desenvolve
esta capacidade de lidar com o fato de que os cabelos vão caindo, vão ficando brancos, as doenças, a velhice, né? A feiura das rugas e tudo, né? Vocês já viram uma pessoa de 70, 80 anos, linda, muito bonita? Não, não existe, né? Então, para aqueles de nós que né, nos identificamos com a beleza da juventude, do corpo físico, né? Então, a gente tem que saber que a feiura também chega depois da beleza da juventude, né? Então, as modificações, elas criam um problema, né? Porque se as modificações fossem sempre para cima, não, você vai crescendo e vai ficando sempre mais bonito, né? Mais jovem, mais, né? Mais inteligente, mais sábio, mais energético. Então, você fala assim, não, a vida é realmente uma experiência maravilhosa de modificação para cima, né? Mas as modificações, infelizmente, elas não são para cima, muito embora este campo, sempre modificação, nos permite a possibilidade de aprendermos a respeito daquele aspecto da nossa natureza que não é sujeita a nenhuma modificação, porque nós somos a carta, a gente não faz nada, nós somos livres das ações, e nós somos nirvikara, nós não somos sujeitos às modificações que ocorrem em Mitya, né? Enfim, faz-se necessário acrescentar mais uma diferença. O ahankara, inevitavelmente, se torna um samsari. Ele continua fazendo ação para produzir um resultado que ele queira, né? E ele vai colher o quê? Ele vai colher resultados positivos e negativos. Ele faz porque ele quer o que ele quer, mas muito frequentemente ele colhe o que ele não quer, né? Vai experimentar prazeres e dores, né? Por quê? Porque ele se identificou com a gente que interage e é inevitável o punya-papa, é um jogo de punya-papa, é um jogo de prazeres e dores, né? De circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, que estão além do nosso controle, e a pessoa totalmente ignorante, ela vive sob a ilusão de que ela realmente pode controlar o campo das suas experiências, né? A ignorância mais absoluta, né? O ego mais infantil é aquele que pensa, não, eu sei como, né, controlar o campo e sempre obter sucesso, atrair só punha, e evitar os papas, né? Os papas são inevitáveis, né? O único modo de você viver essa experiência de punha-papa é você transcender a sua identidade inferior, que é sujeita a punha-papas, e assumir a sua identidade superior, de modo que a sua identidade inferior ela continua experimentando os prazeres e dores da vida, mas ela faz aquilo de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, porque ela foi beneficiada pelo reconhecimento da sua natureza nirvikara, a sua natureza que não se modifica e que observa, né, a testemunha, a consciência, a testemunha não experiencial, que observa as mudanças, os punha-papas, as limitações desse complexo corpo-mente, observa isso como se estivesse observando uma projeção na tela do cinema, sem muitos envolvimentos, ou quase nenhum envolvimento, com o drama da vida, né? Este é o único objetivo do autoconhecimento, é nos imunizar dessa experiência, né, de modificação constante, né, e limitação em todos os sentidos, que produzem o samsara, que produzem prazeres e dores. E ele se torna um samsari por quê? Porque ele está ainda vivendo sob a ilusão de que ele pode controlar, que ela pode controlar o campo, atrair só punha, aí ela vai sofrer frustração total e uma infinidade de outras emoções, sentimentos negativos, que todos somados são denominados a doença do samsara. Essa constante perturbação mental e emocional derivada da impossibilidade de colher só punha, de colher só prazeres, tá? Portanto, esse ahamkara, sob o efeito da autoignorância e a ignorância a respeito de Ishvara, ele é um samsari e ele sofre, né?
Mas a boa notícia é que ninguém é somente o Ahankara, porque o Ahankara não existe sem o Atman, não existe sem Brahman, não existe sem a sua natureza superior, que é ali, né, pervadindo e abençoando o Ahankara. Então, todos nós temos ambas as nossas identidades. Então, é uma questão mais de quê? Da gente escolher, né, com qual identidade eu quero me identificar. Qual a identidade? Através de qual identidade eu quero me definir? Com aquele samsara que vai sofrer ou aquele ser, aquele self, aquele Atma que é livre das experiências humanas, né? Então, com qual dessas duas naturezas eu me identifico irá determinar a qualidade da minha vida, né? Ou eu sou amarrado, preso a todo esse sofrimento do samsara, ou eu sou livre, independente de tudo isso. Todo mundo é uma mistura de ambos, né? O Ahankara é aquilo que nós chamamos de ego, ou natureza inferior, e o Atma é o superior. Os Shastra, as escrituras dizem que você pode e deve reivindicar qualquer um dessas duas naturezas, né? Pois você tem a escolha. Então, a nós foi dado o livre-arbítrio, eu coloco isso para vocês muito frequentemente. O livre-arbítrio não somente diz respeito a escolher entre uma laranja e uma maçã, né? Uma banana ou um abacaxi, né? Uma mamão ou um abacate. O livre-arbítrio, ele diz respeito, principalmente o exercício inteligente, de viver em harmonia com as leis que regem, estruturam e sustentam o campo de existência, né, aparente, ou viver em conflito com este campo. Então, o único exercício inteligente de escolha, do ponto de vista do Jiva Atma, em seu relacionamento com Jagata, é de se adequar, se harmonizar com as leis que regem o campo, que mantém essa harmonia cósmica, ou bater de frente com ela. Se a gente bate de frente com essas leis cósmicas do Senhor Ishwara, a gente vai sofrer muito, né, na nossa experiência humana. Então, qual é o outro nível de livre-arbítrio humano extremamente inteligente? Um outro nível de livre-arbítrio é a escolha daquilo que eu sou. Quando nós chegamos no Vedanta, a nós é dito que nós somos uma mistura, né, de Brahman e do Ahankara, o ego, né, da consciência original e da consciência refletida, né? E cabe a nós nos definirmos, né? Então, a maioria de nós, quando ouve isso, eu sou uma mistura dos dois, ela diz, que ótimo, assim eu posso manter as duas, eu vou manter a minha identidade nas duas entidades. Big mistake, né? Big mistake. Você não pode fazer um investimento em ambos e pensar que o resultado vai ser moksha ou libertação. Por quê? Se você estiver identificado na sua identidade superior, mas igualmente identificado na sua identidade inferior, você vai estar, através dessa identificação, sofrendo o samsara. E no meio do sofrimento, você dizer, mas eu sou sati, eu sou brahmana, eu não deveria estar sofrendo. Não, o único modo de evitar o sofrimento não é matar a identidade inferior, porque é impossível, mas é mover a identificação total para a identidade superior. Quando você está identificado com a sua natureza original, a realidade, a identidade superior, como dito aqui, né? Então, você somente então terá a possibilidade de deixar o seu Ahankara interagindo com o campo, né, de um outro modo, porque ele já não está sob essa ilusão total de que ele tem que fazer alguma coisa para obter a imortalidade, para atrair sua punha, para ser uma pessoa de sucesso, para remover todas as limitações, porque a experiência contradiz todas essas fantasias. A gente não tem essa capacidade, né? Então, se você estiver investido no Ahankara e pensar, eu faço meu investimento em ambos, porque as escrituras dizem que todos nós somos uma mistura de ambos, né? Nós temos que escolher o segundo exercício inteligente de livre-arbítrio, digamos assim, o segundo exercício espiritual, ou de livre-arbítrio, do ponto de vista
espiritual, o primeiro é entre Dharma e Adharma, né? E o segundo é entre o que eu sou a minha natureza inferior ou superior, né? Então, a escolha é nossa, né? O Swamiji está falando aqui, a escolha é do Ahankara. E agora o Ahankara, ele compreendeu que ele é uma mistura dos dois, né? E eu estou abrindo um parêntese aqui para dizer, embora sejamos a mistura dos dois, é importante que a nossa escolha seja 100% em Brahman, em Atma, no ser, né? Porque se eu tiver investido, mesmo que seja 20%, 30% no Ahankara, o investimento ele precisa ser 100%. A identificação precisa ser transferida 100% para a nossa real natureza. Somente então o nosso Ahankara estará imunizado contra as limitações e os choques e os papas que são inevitáveis em Mithya, né? Se nós mantivermos 30% de investimento no Ahankara e 70% de investimento no ser, em Brahman, na minha real natureza, eu vou acabar experimentando o quê? 30% de sofrimento, 30% de samsara. Né? Porque 30% das vezes eu vou estar identificado no Ahankara como Ahankara, e toda vez que eu me frustrar, né, eu vou sofrer, eu me frustro por causa da identificação com meus desejos e aversões, e eu quero o que eu quero, e quando eu não tenho sucesso, eu sofro. Não é assim, Luciana? Suponhamos que você decida assumir a sua identidade no Ahankara como se fosse o seu ser verdadeiro. Então, o que ocorre? O Vedanta, né, nos diz, você, nesse caso, estaria se identificando com o seu ser finito, a sua identidade finita, o Ahankara eu. O Vedanta diz que nós somos livres para reivindicar o Ahankara como nós mesmos, mas uma vez que sejamos o Ahankara, que estejamos preparados para o samsara, né? Então, a escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós somos livres. Ishvara nos deu as liberdades, o livre-arbítrio, a capacidade de escolha para escolher entre o Dharma ou os meus quereres e não quereres, que é a minha ignorância pessoal, né, que é sem início, que passa de nascimento a nascimento, né? Então, o Vedanta, o Ishvara, né, nos dá esta possibilidade, e nos dá a possibilidade também de escolhermos a nossa identidade superior. Se nós escolhemos o Ahankara, aí o Swami está dizendo aqui, pelo menos esteja preparado para sofrer, né? Ele está dizendo aqui, pelo menos estejamos preparados para o samsara. Samsara é sofrimento. Se você escolhe o Ahankara, escolha conscientemente, ok? Eu estou escolhendo a minha identidade inferior e eu sei que o preço é o samsara, sofrimento, né? Decepção, ilusão, né? Frustrações, né? Irritações. Então, se eu escolho, eu tenho que estar preparado. Não, agora eu entendi o jogo, eu escolhi o Ahankara e eu sei que eu tenho que estar forte para lidar com os papas da vida, né? Mas eu escolhi conscientemente. Mas quem é que escolhe conscientemente o Ahankara se esta pessoa tivesse realmente uma escolha superior, que seria escolher a minha natureza em Brahman como Brahman, né? Então, no final das contas, essa escolha não é uma escolha. O indivíduo simplesmente ele não tem a força de realmente escolher a sua identidade primária, superior, a única identidade real, e devido a essa carência de qualificações, né, de preparação, ele fala, tudo bem, não quero saber de Brahman, não quero saber da minha natureza superior, eu assumo o meu Ahankara como a minha identidade e eu vou lidar com os sofrimentos do samsara. Tudo bem, né? Tudo bem. Na impossibilidade de poder escolher a sua natureza superior, tudo bem, assuma a sua natureza inferior, mas responsavelmente, sem chorumingar, sem dar chilique, sem ficar culpando outras pessoas, culpando Ishvara, culpando nada pelo seu fracasso, porque o fracasso é inevitável para o Ahankara.
Aí o Swami diz, se você se casar com um demônio, você terá que, né, tem uma analogia aqui dentro do contexto védico que eu não conheço, a árvore de Baqueta, Moringa oleifera. Deve ser uma árvore cheia de óleo, né? Subir numa árvore de óleo é difícil, talvez seja isso. Já que você é livre para reivindicar o arrancar com você mesmo, né? Então, pague o preço. O outro aspecto do arrancar é o sofrimento, samsara. São dois lados da mesma moeda. Se você realmente, conscientemente escolher o arrancar, você estará escolhendo o sofrimento do samsara. Porque o ahamkara é sempre movido por seus desejos e aversões, que produzem ações, que irão produzir resultados, e o ahamkara terá que lidar com o parabhada karma, e o parabhada karma é simplesmente punya papa, né? E ele vai estar alimentando esse sistema, né? Esse sistema de vasanas, né? Que permanecem como sanchitas, né? Sanchita karma, que se manifestam como parabhada karma, né? Então, essa máquina, Agami, Sanchita, Parabhada Karma, ela não para, né? Não para. Os desejos, as vassas desejos, as nossas ações que irão realimentar este circuito retroalimentado, não para. Então, nós teremos que saber, né, que eu vou ficar preso no samsara. E mesmo que eu consiga esgotar o meu Parabhada Karma, né, eu jamais esgoto o meu Agami Karma, né? Tudo aquilo que está no sistema, né? Os resultados das minhas ações que não foram ainda manifestas, né? Frutificadas, né? Eu digo assim, por exemplo, para ilustrar essa passagem, não, tudo bem, eu não tenho problema de lidar com o meu Parabhada Karma, pode mandar, Shwara, não, eu estou mandando aqui numa velocidade gradual, não, pode mandar com velocidade 2,5. Aí Shwara começa a mandar o Parabhada Karma, aí o Shwara diz assim, eu mandei rápido demais, agora parou, não está chegando mais Parabhada Karma para você, né? Aí fala assim, mesmo que você rapidamente esgote o seu Parabhada Karma, depois volta aqueles agames, né? Aqueles resultados que não frutificaram ainda, eles vão se tornar parábadas, seja nesta vida ou no próximo nascimento, né? Mas no caso de você não acumular nenhum agame, você terá o inesgotável Sanchita Karma. E, por outro lado, também, se você disser, né, no caso de você não acumular nenhum, se você não ficar plantando mais agame karmas, você ainda tem essa enorme quantidade, né, inesgotável quantidade de Sanchita Karmas que irão frutificar. Então, não tem jeito. Ou você decide de abraçar rapidamente todo o seu karma, seu parabhada, né, para esgotá-lo, ou, ao mesmo tempo, você pode dizer, e também faço uma coisa, eu não faço mais nenhuma ação, porque eu não quero, depois de ter que esgotar mais parada. Você jamais vai vencer o sistema, porque o ahamkara, ele permanece intacto, ele não foi neutralizado através da reivindicação e reconhecimento e reivindicação da sua natureza superior, né? O autoconhecimento. Portanto, o ahamkara terá que passar por altos e baixos e não existe paz, liberdade para o ahamkara. E o moksha jamais é possível, né? O autoconhecimento e o moksha jamais é possível para este ahamkara. Então, o que você pode fazer? Apenas outra alternativa, que se assemelha a uma história, né? Um enigma que foi dado a Birbal, um conselheiro hindu, né? Então, foi traçada uma linha, essa é uma história legal, foi traçada uma linha, né? E foi informado para aqueles que receberam esse enigma, né, do conselheiro, você precisa encurtar essa linha, mas você vai encurtar essa linha sem apagar as pontinhas delas, né, ou sem quebrar a linha, né, quebrar essa placa na qual a linha foi
foi traçada, né? Mas você precisa arrumar um modo de encurtar essa linha. Então, o que as pessoas fizeram? Isso é impossível, não é possível, né? Aí uma pessoa sábia disse assim, é possível sim. Ela foi lá, ela desenhou uma outra linha muito maior, né, embaixo daquela linha. Então, agora ele encurtou aquela linha, apresentando uma linha ainda maior. Desta mesma forma, eu não tendo feito nenhuma alteração nesta linha, eu fiz de modo que ela se tornasse insignificante, né? Então, esta é uma analogia que é a primeira vez que eu encontrei esta metáfora, né? Essa analogia dentro dos ensinamentos do Swamiji, na qual ele diz, você não tem modo de lidar com o seu parábada, né? Esgotamento de parábada, um processo lento, gradual, etc, etc, né? Então, ele pode ser repleto de papas, né? E ele pode representar algum desconforto, né? Mas quando você desenha uma outra linha, o que é essa outra linha? É o reconhecimento e reivindicação de que a minha real natureza é Brahman, é a consciência, a existência de natureza ilimitada. Então, diante desta outra linha muito enorme, esta linhazinha pequena, que é o Parabhada Karma, se torna o quê? Insignificante, tá? Então, esta imunização apresentada, né, como alternativa para os yanis que escolheram a sua natureza superior, é como uma linha, né? Uma linha que faz de modo que as pequenas dores dos parábadas da vida se tornem insignificantes diante da infinita ilimitação, né, da minha existência como Brahman. Tá? E este é o método vedantino. O Ahankara nunca consegue fugir do samsara, porque o Ahankara significa que o nascimento terá que ocorrer. O crescimento é inevitável, a velhice, a doença, a morte, certamente ocorrerá. E não apenas a sua morte, mas a morte das pessoas queridas ao seu redor. Até mesmo um avatara como Krishna em Ram não pode escapar, né, dessas leis naturais de Mithya, né? A temporalidade. Este é o Ahankara. Lord Krishna teve um Ahankara, teve um ego. Ram teve um ego também, um Ahankara. O que falar dos miseráveis seres humanos, aqueles que nem chegam perto de serem, né, vedantinos ou yanis, e muito menos um avatara, né? Portanto, qual é a maneira para resolver esse problema? Desenhe outra linha maior. E qual é essa linha maior? A descoberta e reivindicação do seu eu superior, o eu infinito, né? Dentro do seu eu infinito, um euzinho finito ocorre aqui, e ele é insignificante dentro do âmbito do seu eu infinito. Você compreende, Silvio? Sim, professor, estamos penetrando no ensinamento aí, estou filtrando aqui. Obrigado. Bacana. Ô, professor, o senhor disse uma coisa interessante aí, que às vezes Ishvara, ele não manda de uma vez no caso, os papakarmas, né? Às vezes vem, vamos dizer assim, parcelado. É lícito pedir para Ishvara, quando a pessoa está passando por um papakarma ruim, tipo assim, mandarem em parcelas, que eu já vi muito dessa questão aí, por aí, dos campos espirituais. Sim, isso tudo é possível, não é realmente... eu coloquei aquilo ali como para ilustrar este exemplo, né? Que o samsari, o ahamkara, ele é sujeito aos seus karmas, né? Os prabhadas, os sanchitas e os agami karmas, né? Então, eu quis ilustrar, né? Criando um exemplo assim no último momento. Mas tudo é possível através da oração, né? A oração precisa ser genuína e a oração precisa ser suportada ou apoiada por ações e atitudes coerentes com a sua oração. Em outras palavras, você não pode fazer orações para Ishvara de que, por favor, vai devagar aí, tá? Manda um pouco de punha, né? Para balançar, né? Para equilibrar
esses sofrimentos, né? Aí você faz as orações de manhã, aí você sai, você assalta 3 pessoas e assassina uma, né? Aí você volta para casa e faz mais orações pedindo aí, Ishvara, ó, né? Vai devagar aí com os papas, né? Não, as ações, elas precisam estar lá apoiando, né, em harmonia com as nossas orações. Então, tudo isso é possível, você pode orar, pode pedir, vai devagar aí, Ishvara, por favor, né? Não joga muito pesado, mas a melhor oração, Felipe, a melhor oração é Ishvara, me dê força para mim encontrar o meu Prarabdha Karma assim como ele é, né? Me dê força, né, para que eu possa pedir para você, manda numa velocidade 2.5, porque eu quero esgotá-lo o mais rapidamente possível, né? Então, essa é a melhor oração. Senhor, me dê força para mim, né, encarar, né, os meus Prarabdhas, assim eles são, porque eu sei que essa é uma estrutura, né, desenhada, né, no sistema de mérito, né, e desmérito, inteligentemente desenhada, é que ninguém pode escapar. Então, o que vem é porque deveria vir, né? Então, a melhor oração, Felipe, é pedir força, tá? E começar a alinhar as nossas ações, as nossas atitudes com o Dharma, com este conhecimento espiritual. Portanto, desenhe outra linha maior. A linha maior é a descoberta e a reivindicação do meu ser superior. É o ser ilimitado, né? Eterno, puro, livre das experiências humanas, e ele é cheio, inteiro, incompleto, que é o Ananda, Svarupa, natureza ilimitada, bem-aventurado, né? Naturalmente, sem que ele tenha que fazer coisas para colher a bem-aventurança, ele é bem-aventurado por natureza, porque a sua natureza é livre de ação, livre de modificação, e livre da dualidade, porque é a única realidade que existe. Este ser é infinito e ele é o substrato de tudo, ele permeia tudo. Quando eu descubro este eu superior e eu reivindico, né, eu não perco o meu eu inferior, né? E o meu inferior, ele não necessariamente fica livre dos papas, dos problemas da vida. Mas esses problemas eles se tornam, mais ou menos, insignificantes, como aquele exemplo, né? A mordida de mosquito, né, no pescoço do elefante. É uma mordidinha, né, insignificante, mas no nosso pescoço humano, né, é uma mordidinha chata, né? Mas no mosquito, no pescoço do elefante, é insignificante, né? Então, nós temos que desenvolver esta imunidade, como se nós tivéssemos, né, a capacidade de lidar com essas picadas da vida, sem que elas realmente nos importunem, né, nos faça sofrer. Elas se tornam insignificantes. Às vezes, você lê histórias de pessoas que deixam os seus países para fugir de regimes difíceis, né, de ditaduras difíceis, ou de miséria, pobreza, né? E eles querem abandonar o país. Muitas dessas pessoas, elas caminham por milhares de quilômetros, às vezes, né? Por dias, semanas, para chegar no local onde elas possam obter, né, amparo político, né, exílio político, né? E elas fazem isso sem ter dinheiro, sem ter comida, elas passam por uma dificuldade, um sofrimento enorme, mas sempre com a esperança, né, de chegar ao seu destino e se livrar de uma ditadura, né, uma ditadura terrível, torturante, que persegue, né, a sua população. Tudo isso correndo risco de ser pegos, presos e mandados de volta para o país de origem com regime totalitário. Ainda assim, essas pessoas, quando chegam ao país, né, vizinho, no qual elas pretendem encontrar abrigo, né, elas experimentam um sofrimento, uma alegria enorme, elas comemoram de alegria, e os sofrimentos que elas provaram durante essa travessia, né, elas se tornam insignificantes diante de algo muito superior, como cheguei numa democracia, cheguei num regime realmente democrático, no qual
eu não preciso ter medo, no qual eu não serei perseguido por opiniões e como se diz, as reivindicações de direitos humanos. Então, tudo isso é relativo, né? Então, Mítia se torna insignificante diante da reivindicação de nossa natureza em Sati. E o que acontece com o sofrimento? Esses sofrimentos dessa pessoa, né, que fez essa jornada entre aquele país ao outro, né, esses sofrimentos, eles passam, porque o pensamento da liberdade que eu experimento no presente, ele faz de todas aqueles impressões mentais, memórias dos sofrimentos, da opressão, essa experiência nova vai criar um corpo de pensamentos que irão neutralizar os pensamentos relativos ao sofrimento, à perseguição, à opressão, né? Então, agora, os pensamentos de liberdade eles são tão superiores que eles irão, né, neutralizar os outros. Diante deste benefício, todos os sofrimentos e dores, né, elas se tornam como picadas, né, de mosquitos. As picadas intolerantes se tornam picadas tais quais uma picada no pescoço do elefante. Ok. Da mesma forma, o Yannick descobriu o Ananda superior, a sua natureza plena, livre, né? Livre de modificação, livre do karma. Da mesma forma, o Yannick descobriu e reivindicou a sua natureza Ananda superior, ainda assim passará por sofrimentos físicos, né? E passará pela morte, a perda de negócio, a perda de dinheiro, perda de propriedade, às vezes, perda total da saúde, né? Perda dos entes queridos ao seu redor. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai perdendo, né? Os familiares e os amigos. Mas elas se tornam quase como que insignificantes. Enquanto que, no caso do Aniani, uma vez que o eu superior não tenha sido reivindicado, tenha sido visto, como é o caso das pessoas que se aproximam do Vedanta, eles flertam com o Vedanta, né? Aí eles sabem, ouvem falar sobre este ser, sobre esta natureza superior, né? Que é a minha natureza real, né? Eles ouvem falar de tudo isso, né? Mas as pessoas quase sempre, né? Elas deixam o Vedanta, né? Eles falam assim, não quero saber de reivindicar, ou de realizar, ou de abraçar o meu ser superior. Essa história está parecendo um mito para mim, parece difícil, eu já fiquei 6 meses no Vedanta e não rolou, então não vai rolar mais, né? Então, eu vou simplesmente, né, abandonar tudo isso, né, como se fosse um fogo de palha, né? Uma expressão boa é o fogo de palha, as pessoas que vêm e vão do Vedanta, né? Então, no caso do Aniani, né, ele decidiu, após ter entrado em contato com o Vedanta, de não reivindicar o ser, não ter escolhido o seu ser superior. Então, o que ocorre com o samsara, o sofrimento do samsara, depois de tudo isso? O sofrimento torna-se ainda mais ampliado, né? É como uma sopa não diluída, né? Ele vai se tornar mais denso ainda, porque agora você teve um vislumbre do que é possível e, ainda assim, você escolheu a sua identidade inferior, a sua natureza inferior, né? Então, é como uma sopa que, por erro da cozinheira, ficou cheio de sal, né? E aí você parou de jogar água nela para diluir o sal. Jogar água é jogar conhecimento, de modo que vai diluindo o problema, né? O problema do arrancar. Então, quando você fala assim, não vou mais botar água, porque eu não estou mais interessado nesse conhecimento que vai diluir a problemática do samsara, né? Então, o que ocorre? A sopa vai ficando mais densa, mais salgada, e o sofrimento cada vez maior, né? E o ego vai sofrer o pão que o diabo amassou. Esta é a diferença
que Krishna falou no verso 27. Krishna fala sobre o Jnani que está preso no Ahamkara. Então, Krishna lhe dá um título especial. É Sangita Shikhamani. É uma premiação musical anual que ocorre na Índia. Então, Krishna lhe dá um título de Jnani Shikhamani, né? Ele recebe um prêmio superior, né, de Jnani. É o Ahamkara Vimudatma, que é o ego, né, que fez uma confusão a respeito do seu ser. É um título dado aos sansaris pelo Lord Krishna. Eles estão tão absortos nos seus egos, nos ahamkaras, no complexo corpo-mente, no seu corpo de vasanas e etc., e eles estão lá presos, sofrendo samsara, porque eles não compreenderam, não foram introduzidos à descoberta do eu superior, ou foram introduzidos, mas abandonaram a busca, né? Então, eles sofrem devido a esta absorção no complexo corpo-mente, essa identidade no corpo-mente, como o corpo-mente, né? E a problemática do samsara se torna muito ampliada. E ela é mais ampliada quando você teve um vislumbre do eu superior, mas ainda assim você voltou para o seu ahamkara e você vai sofrer de modo mais ampliado. Não estou dizendo isso para assustar ninguém aí não, tá? As pessoas vêm no Vedanta e saem no Vedanta, não estou tentando promover o medo, né? Para que ninguém deixe o Vedanta, né? Mas é verdade, né? Você, quando experimenta, né, uma condição superior, né, uma qualidade de vida superior, vamos colocar em termos mais materiais, você tem sorte de encontrar uma circunstância de vida, você se torna uma pessoa muito rica, muito próspera, com todos os confortos materiais, aí chega um vento econômico, um vento político e destrói a sua segurança material, né? Aí você se torna pobre. Mas você já tinha experimentado ser rico. Quando você era pobre, a pobreza não doía tanto. Mas agora que você experimentou ser rico, a doença vai doer mais, a pobreza vai doer muito mais. Então, em analogia, né, as pessoas que abandonam a busca pelo ser, pela natureza superior, elas sofrem ainda mais. O ampliado. Por tudo o que você gostaria de fugir, acabar, remover a dor, e aí o indivíduo fala, não tem mais jeito, né? Agora eu perdi tudo, né? Eu perdi a minha riqueza porque eu não abracei e reivindiquei, né? Eu voltei para o samsara, né? Investi no meu ahamkara, agora chegou a perda material, a perda física, a velhice, a doença, né? E agora a única coisa que me resta é pensamentos, né, de suicídio, né? Portanto, o Jnani, que é Ahamkara Vimudaha, que significa totalmente iludido a respeito da sua real identidade, ele se torna preso, perdido, equivocadamente, nesta identidade com o eu inferior. E este é o tópico do verso 27. E no verso 28, Krishna vai explicar, vai falar sobre o Jnani, para quem o Ahamkara e seus problemas não estão ausentes, mas se tornaram insignificantes. Tá? Então, agora, o próximo verso, né, nós vamos falar daquilo que nos interessa mais, que é a vida do ponto de vista do Jnani. E é um tópico que quase todos nós gostamos de ouvir, né? Mas, ainda assim, é importantíssimo ouvir qual é a condição real do Jnani, né? A gente precisa ver claramente o preço desta identificação, né, equivocada do ponto de vista intelectual com a nossa identidade inferior. A menos que a gente seja colocado na cara tudo isso, né, aí a gente não vê realmente a dimensão do problema, né?
falar sobre o Yanni, tudo bem, porque muito facilmente as pessoas dizem, assim, está comigo mesmo, é comigo mesmo, eu sou o Yanni. Então, é isso. Então, então a gente tem que ver, né, de novo, né, as duas naturezas, a inferior e superior, de modo que nós tenhamos uma base mais sólida, uma base intelectual, para fazermos as nossas escolhas, né? Cada um de nós precisamos escolher, né? Quem sou eu, né? Então, falaremos sobre o Yanni, para quem o arrancara e seus problemas se tornaram insignificantes. Esta é a diferença entre o Agnani e o Yanni. Agora, neste versículo próximo, há certas palavras técnicas que nós temos que definir claramente. E nós a definiremos mais uma vez. Eu comecei redefinindo, relembrando essas classificações. Agora, a primeira palavra é prakriti. Cada palavra tem um significado específico neste contexto, no contexto dessa passagem do Bhagavad Gita. Cada palavra tem um significado diferente. Prakriti é uma dessas palavras que tem significados diferentes dependendo dos seus contextos. E neste contexto, a palavra prakriti significa matéria, né? Às vezes a gente vê nature ou natureza, né? A natureza mais primordial, né? Uma matéria, um princípio básico da matéria, prakriti, né? Que é matéria extremamente sutilizada, né? É mais facilmente compreendida como energias, né? Extremamente sutis, que darão origem às três energias, né? Sattva, Rajas e Tamas. Então, este Prakriti, essa energia primordial, também é conhecida como o poderoso Maya, né? Assim, neste verso, Prakriti significa Maya, que é esta matéria básica. É a forma de matéria mais sutil que existe, de energia mais sutil, que é chamada aqui de Prakriti, e em muitos outros textos. Outra palavra que usamos nesta passagem destes versos das Escrituras é o Maya. Portanto, Prakriti aqui é sinônimo de Maya, que é igual a essa matéria mais primordial, mais básica, mais sutil, essa energia mais sutil even do que Sattva. Né? Então, essa é a primeira palavra técnica de ser muito bem definida aqui, né? O significado de Prakriti. Então, a próxima palavra é Guna. A palavra Guna também tem vários significados em diferentes contextos. Nesse contexto, a palavra Guna significa subproduto, né? Kariya é um efeito, é um Kariya, é um Vikaraha. Então, Prakriti significa matéria, e Guna significa o quê? Um subproduto desta matéria. Então, a Prakriti é esta base, né? Essa base, esse espelho refletor chamado o aparato refletor macrocósmico, também referido como Maya. Então, Prakriti é esta matéria, essa energia extremamente sutil, na qual as três energias irão surgir. Então, essas três energias são subprodutos de Prakriti, de Maya. Né? Então, o que são os gunas? São os subprodutos de Maya. Mas o que é este subproduto da matéria? Qualquer material inerte na criação é produto da matéria. Então, tudo que existe no universo, né, qualquer matéria inerte, né, e as matérias sencientes, né, elas também são constituídas de um aspecto inerte. O nosso corpo físico é matéria inerte, como nós sabemos. Qualquer material inerte na criação é produto deste Prakriti, né, desta matéria fundamental. Portanto, podemos chamar a cada um deles de Prakriti Guna. Né? Então, esses três gunas, eles são os gunas de Prakriti, gunas de Maya, deste aparato refletor, né, primordial, três energias. Por exemplo, um relógio é um Prakriti Guna, né? É Tamoguna, principalmente, né?
o livro também é um aspecto material de Maya. Tudo que você vê ao seu redor são constituições dos gunas de Prakriti, Prakriti Guna. É material, é matéria e energia, energia é matéria, matéria é energia, energia é matéria sutilizada, né? E a matéria é energia grossificada. Então, tudo é matéria e energia, tudo são os gunas, né? Tudo é Prakriti, essa energia primordial chamada Maya. E na língua portuguesa, por exemplo, a gente chama de material tudo aquilo, né, que nasce da matéria. E a matéria são os gunas. Matéria, caria, é material. Então, a causa, caria, causa, a matéria, caria, é material. E ainda que Prakriti Guna signifique qualquer material inerte na criação, neste contexto, Krishna se refere àquilo que está refletido mentalmente, o relógio mental ou o amplificador mental. Então, aqui, esses gunas, né, muito embora eles se manifestem como materialidade do universo, da criação, né, de forma, em seu aspecto inerte, ele também se manifesta, esses gunas, esse Prakriti de Ishvara, de Maya, ele se manifesta no âmbito mental também, né, no universo sutil. Aquilo que se reflete no mental, então, né, utilizando os mesmos exemplos anteriores, né, seria o relógio, a lembrança do relógio, a memória do relógio, a memória de objetos físicos materiais, são os prakritis, são essa materialidade, né, primordial operando a nível mental. Neste contexto, Krishna mantém o complexo corpo-mente em sua mente. Assim, o complexo corpo-mente é material inerte, portanto, é produto de Prakriti. Tá? Então, nós estamos vendo aqui, ele está construindo, né, um contexto de modo que a gente possa compreender claramente, né, o modo qual Krishna está apresentando o Ahamkara. Então, o Ahamkara ele apresenta como, às vezes, como Prakriti, como os gunas, e ele vai compreendendo, vai explicando que esses gunas, né, o Prakriti gunas, né, nada mais é do que todas as configurações do universo, que compreende o aparato ou a construção corpo-mente, ok? Então, o corpo-mente é mantido por este Prakriti, por esses gunas, né? O complexo corpo-mente, fundamentalmente, ele é material inerte. Portanto, ele é um produto de Prakriti, né? Então, olha onde é que a gente está chegando aqui. O complexo corpo-mente, fundamentalmente, ele é um subproduto da matéria. Isso que a gente diz, que até mesmo o corpo sutil é matéria inerte, né? Então, nós estamos vendo todas essas definições de Maya, Prakriti, Gunas, complexo corpo-mente, para chegarmos a essa clara compreensão de que o complexo corpo-mente é inerte, né? É um produto de Maya, um produto de Prakriti, né? Então, cabe, né, ele deve falar sobre isso mais uma vez, da onde que ocorre a senciência humana, né? Nós sabemos que o corpo físico é inerte, aí as escrituras dizem que a mente também é inerte. Então, como é que este complexo corpo-mente, este Ahamkara, ele aparece como se ele fosse um princípio consciente, um princípio senciente, né? Então, a compreensão disso é a compreensão do fato de que nós somos feitos, né, da nossa natureza inferior, o complexo Ahamkara, né, e a nossa natureza superior, que é Satchitananda, que é a consciência pura, né? Então, é esta consciência, existência, que irá abençoar o complexo corpo-mente, mas o corpo-mente é fundamentalmente matéria densa e matéria sutil e inerte, ok? É produto de Maya, produto dos gunas, produto dos Prakriti. Então, nós vimos tudo isso em outros textos, inclusive no Tattvabodha, né? No qual
a partir deste Prakriti, deste Maya, nasceram os 5 elementos sutis, como nós sabemos. Depois, os 5 elementos sutis, eles se dividem e se recombinam para produzir os 5 elementos grosseiros. E desses 5 elementos sutis e grosseiros, o corpo sutil e o corpo físico são criados, mas são todos eles subprodutos dos elementos, e os elementos são subprodutos das 3 energias, dos gunas, né? Então, tudo nasce dos gunas, né? Na verdade, tudo nasce do Prakriti de Maya, a partir do qual os gunas e os elementos sutis, os elementos densos, que gradualmente irão desenvolver o inteiro universo de objetos sutis e objetos inertes, né? Tudo isso é criado a partir do Prakriti de Maya. Tudo isso foi apresentado nas nossas aulas de Tattva-bodha, entre outras. Então, desses gunas, a parte satívica, né, de cada alma individual foi utilizada para criar o corpo sutil, que inclui o quê? Os 5 órgãos de percepção. Aí, depois, para criar os 5 órgãos de ação, ele ainda assim ele é utilizado de muito sattva guna, de cada um daqueles elementos sutis, mas eles pegam também elementos de raja, desses elementos sutis, para constituir os órgãos de ação, porque para agir a gente precisa de mais de raja do que para perceber, né? A percepção requer quase nada de rajas, né? Fácil de compreender. Então, esses coquetéis vão sendo criados para desenvolver as funções do corpo sutil, né? Então, tudo isso nós lembramos, mas se você não lembra, convém, talvez seja o caso de dar uma passadinha nas aulas ou nos textos do Tattva-bodha que se encontram na página Facebook do Vedanta Brasil. Portanto, o complexo corpo-mente é um produto de Prakriti e é simplesmente matéria inerte. E mesmo que o complexo corpo-mente seja inerte por si, eles ainda assim, eles aparecem como sencientes e vivos, né? Como assim? Aparece que não somente a mente é senciente, mas o corpo é senciente também. Então, a senciência do corpo, ela não pertence realmente ao corpo, pertence ao corpo sutil, a mente. Por quê? Porque a mente é que tem a capacidade de refletir o Chit de Brahman, que é a consciência de Brahman, que aparece como senciência humana ou consciência humana. Como o corpo, o complexo corpo-mente, é um complexo, uma construção, é feito do físico e do sutil, ele é um organismo bem integrado, né? Então, o corpo físico, igualmente, ele aparece como que, né, senciente, e como se houvesse uma vida própria a partir de si próprio, né? Portanto, do mesmo modo do exemplo do ventilador e da energia elétrica, os gunas de Prakriti, de Maya, que são sinônimo do complexo corpo-mente, neste contexto, ele é chamado de ahamkara, que é o ego. E dentro desse conceito, dentro desse contexto, não significa o egocentrismo, né? A autoimagem do jiva, mas a construção corpo-mente. Ahamkara aqui significa a construção corpo-mente, em outros textos também. Portanto, o significado final de Prakriti Guna é o ego, e o ego é o ahamkara, e esse ahamkara se refere ao complexo corpo-mente, né? Que só possui senciência e animação devido à bênção, né? A bênção emprestada da consciência, né? Então, a consciência, ela irá abençoar, né? Vivificar e animar o complexo corpo-mente, né? Olhe para a primeira linha do verso 27, na qual Krishna diz que está escrito aqui, todas as ações são realizadas apenas por Maya, ou
Prakriti Gunas. Todas as ações são realizadas pelos gunas, em outras palavras, pelo Maya, ok? Todas as ações são realizadas apenas por Prakriti Gunas, onde o Prakriti Gunas significa o complexo corpo-mente, tá? O complexo corpo-mente, ele é sinônimo do Prakriti Gunas, que é o aspecto material, o aspecto inerte do universo, que é identicamente o aspecto da construção física mental do Jiva Atma. O que nós somos a nível físico-mental é simplesmente matéria inerte. Então, que história é essa de matéria inerte? Sim, é matéria inerte, né? Ela é matéria inerte, mas ela se torna viva, senciente e animada através, né, da bênção, né? Ela foi abençoada. Tem uma outra palavra que eu estava usando antes, ela foi blessed, abençoada, ela foi, né, vivificada pela consciência original, né? Então, o ponto aqui de ser compreendido é que todas as ações elas foram feitas pelo complexo corpo-mente, e esse complexo corpo-mente é matéria inerte, né? Mas, ainda assim, ele é matéria inerte, morta, mas quando abençoado pela consciência, né, que é transferida para o corpo sutil, e aí o corpo físico ele se torna um com o corpo sutil, ele é chamado de construção ou complexo corpo-mente, o sistema integrado, aí ele aparece como um ser senciente, ok? O ponto é que da onde vem esta senciência, né? Ela vem da minha natureza superior, né? Então, este complexo corpo-mente, ele é apresentado aqui como o Mrs. Ahamkara. Todas as ações são feitas por este princípio, o Ahamkara, né, Prakriti Gunas, sendo iguais ao complexo corpo-mente e iguais a todas as ações que são feitas pelo ego, pelo Ahamkara, pelo complexo corpo-mente. E Krishna diz, Sarvasaha. E Sarvasaha significa que, sob todas as condições, somente o Ahamkara pode agir. Isso, mais uma vez, né, nos dá a dimensão do que seja a nossa natureza primária, superior, que é livre da ação. Então, quem é que age? Quem age é o complexo corpo-mente, mas abençoado, né, pela minha natureza superior como Brahman, Satchitananda, consciência e existência, né? A Ahamkara sozinho pode criar os meios e Atma não precisa fazer nenhuma ação, como também a consciência não faz nenhuma ação. Então, o corolário de tudo isso é que ao Ahamkara sozinho, ele pode criar os meios, né? Ele existe como instrumento. E Atma não precisa fazer nenhuma ação, não ação, como também a consciência não faz nenhuma ação. O Atma é a consciência e a existência, né? Todas as ações, todas as condições, somente são ações do Ahamkara, do ego, complexo corpo-mente. E qual é o corolário disso? Ahamkara, e apenas o Ahamkara, pode criar os meios, as ações. E o Atma não precisa fazer nada, né? Porque o Atma é a carta. Sim, é simples, é só isso. Assim como a luz está lá permeando este salão e abençoando todas as atividades que ocorrem dentro do salão, né, incluindo os alunos, né, que chegam, que vão embora, a luz que está a iluminar todos e ainda alguns devotos, e ainda que alguns devotos olhem ao redor, movimentem-se, a luz continua a iluminar sem se mover. Ainda que outros devotos escolham sentar ou sair da classe, a luz permanece indiferente, equânime, né? Iluminando o que quer que seja, né? Ainda que alguns dos estudantes queiram tomar notas, a luz estará ali iluminando e recebendo, né? ou revelando aquelas notificações. Não, mas como fazendo possível, né? Ok, a luz ilumina sempre.
A luz é um símbolo do ser lindo, maravilhoso, né? A luz ilumina todas as atividades, todas as transações, mas ela mesma, ela não faz nada, né? Ela nem entra e sai do templo. Sequer fica de pé ou sentada, ela não pega, não faz anotações. A luz, ela é simplesmente um princípio, né? Testemunha que ilumina e revela todas as interações que ocorrem em mídia, né? Então, este é o princípio da luz para exemplificar o que ocorre com a Ahamkara. O Ahamkara é feito de matéria e energia, é o complexo corpo-mente, é o ego, né? E ele fará todas as ações, mas ele não faz nada disso sozinho, ele faz isso somente na presença da luz da consciência, aquilo que ilumina, vivifica, anima, né? E permite ao Ahamkara, né, conhecer e experimentar através de suas ações físicas, verbais e intelectuais no âmbito da sua interação. Mas aquilo que somos não faz nenhuma ação, né? E você pode dizer que, portanto, se a luz não é necessária, hoje não está realizando ação alguma, e assim, eu posso desligar para economizar energia. Neste caso, o que acontecerá é que ninguém pode fazer nada, ninguém pode agir. O Ahamkara não pode agir sem a luz que ilumina o seu meio ambiente, de modo que a interação e a ação possam ocorrer. Então, nenhuma ação é possível na ausência do Ahamkara, porque o Ahamkara, o complexo corpo-mente, ele foi desenhado, criado para responder aos estímulos agindo. Nenhuma ação é possível na ausência do Ahamkara, mas nenhuma ação é possível na ausência de Brahman, a nossa natureza superior, que abençoa e vivifica o nosso complexo corpo-mente, o nosso Ahamkara, né? Então, nós dependemos deste princípio, desta natureza superior, para vivermos a nossa natureza inferior, como o Ahamkara. O Atman não realiza nenhuma ação, somente o Ahamkara, o corpo-mente, é que realiza todas as ações, ok? Então, eu costumo dizer, né, que o Jiva Atman, em sua natureza substancial, como matéria e energia, o complexo corpo-mente, ele foi desenhado por Ishvara para agir, né? Aí as pessoas ficam confusas e dizem assim, mas como assim? Não existe o livre-arbítrio e não existem as ações? Então, o Jiva vai agir, ele age, mas ele age escolhendo as suas ações ou sem escolher as suas ações? Existem realmente as ações do Jiva ou simplesmente são os prakriti de Maya que se estão movendo? Não. Então, não. O Jiva ele foi desenhado para responder aos estímulos do seu Prarabdha Karma. A vida nada mais é do que responder aos estímulos dos nossos karmas. Eles vão nos estimular de modo que nós possamos responder e que nossas respostas sejam positivas e que nos conduzam gradualmente, né, fora do samsara, fora desta ignorância, que faz do Ahamkara, né, um indivíduo totalmente limitado, totalmente inadequado, né, totalmente cheio de desejos e aversões e que acaba sofrendo a doença do samsara. E daí, Krishna diz na segunda linha do mesmo verso que todas as pessoas ignorantes são iludidas por este Ahamkara. Isto é, eles acabam se tornando Karta Bhokta Ahamkara. Então, agora ele elabora que o Ahamkara, o ego, o complexo corpo-mente, este indivíduo, ele tem dois aspectos de sua identidade. Ele desenvolve uma identidade como a que recebe os resultados, desfruta, né, ou colhe os resultados de suas ações. É como se ele tivesse dupla personalidade, embora essas personalidades sejam integradas
numa única, mas quando a gente analisa, a gente vê, tem pessoas que são melhores no agir, mas eles têm dificuldade de lidar com os parabada karma, né? Então, tem pessoas que desenvolvem mais sabedoria no receber os parábadas, mas ainda assim, na hora de agir, as ações são, né, são falhas, né? Muito falhas, digamos assim, né? Em alguns casos. Todas as pessoas ignorantes são iludidas pelo ahamkara, que a ideia é esta: ser iludido por ahamkara significa estar perdido no ahamkara, perdido nesta identificação como o fazedor karta e o experimentador bhokta. Eles são tão envolvidos, tão levados por esta identidade equivocada, com sua natureza inferior, aparente, que eles não têm tempo nem mesmo para contemplar, perceber, tentar compreender e reivindicar a sua natureza superior, porque o ahamkara, o complexo corpo-mente, está totalmente perdido no samsara. Muito embora eles aleguem que podem gozar de liberdade, né? Muitos deles digam, não, samsara é bom para mim, né? Ishvara é bom para mim, deixa eu permanecer aqui investido, levado pelo meu ahamkara que me conduz, né? Eu não tenho tempo para o Vedanta, eu não tenho tempo para contemplar a minha natureza superior, né? Mas eu estou curtindo o samsara, né? Eu estou curtindo um senso de liberdade boa no samsara, né? É exatamente como um mendigo que está tão ocupado mendigando no samsara, e alguém vem e lhe diz, né, essa é uma analogia antiga, clássica, alguém diz, você não precisa mendigar porque o seu avô, antes dele falecer, 40 anos atrás, ele me disse que ele tinha enterrado, né, um tesouro debaixo do assoalho da casa que você ainda vive, né? Eu tenho certeza que você não achou aquele tesouro. Por quê? Porque você está mendigando, né? Você tem um tesouro debaixo do assoalho da sua casa. Portanto, vá lá, cave, encontre esse tesouro, né? E descubra a sua riqueza, né? Você só precisa ir lá e reivindicar esse tesouro. E aí você não precisará mais mendigar por aí. Mas o mendigante, né, ele não quer ouvir essa história, ele não acredita. Por quê? Porque ele está muito envolvido no samsara. O ahamkara está tão envolvido no samsara que ele não dá a devida atenção a esses apontamentos das escrituras, né? Você é a fonte de prazer, segurança, paz e felicidade. Você não precisa mendigar por isso, né, com os outros, né? Você é isso, né? Mas o samsara, ele fala, sim, não, eu já ouvi falar sobre isso, é ótimo, gosto dessa ideia, mas ele está muito envolvido no samsara. Ele está preso, conduzido pelo ahamkara no samsara, de modo que eles não têm tempo para reivindicar o tesouro debaixo do assoalho, né? Então, o que esse mendicante faz? Ele permanece mendigando, né? E ele vai brigar com você. Você não tem tempo para essas bobagens, ir lá, cavar o tesouro, reivindicar, né? Eu sou um mendigo e eu experimento uma certa liberdade, uma certa riqueza, uma certa felicidade como mendigo. Eu sou um mendigo já de carreira, né? 50 anos, eu herdei a localização do meu pai, que também era um mendigo. Essa esquina aqui, ela rende muito dinheirinho, e a gente vive com um sentimento bom de liberdade como mendigo, né? Então, não quero saber do tesouro que esse tal do meu avô deixou para mim, né? E o Vedanta vem e diz assim, não, se você quer realmente essa riqueza, você precisa reivindicar a sua natureza superior. E esta reivindicação é um direito de nascimento.
Então, essa história do direito de nascimento é muito bacana. Por quê? As galinhas não têm direito de reivindicar a sua natureza superior. Elas possuem a natureza superior e a natureza inferior como galinha, né, com um intelecto, uma inteligência extremamente precária. Eu sei, conheço elas. Mas, ainda assim, elas possuem a sua natureza superior, mas elas não têm nenhuma possibilidade de reivindicá-la, né? Você possui essa possibilidade de reivindicar. E o Vedanta, ele chega para dizer, esta reivindicação é um direito de nascimento somente para os seres humanos. Somente um nascimento humano nos dá a possibilidade de reivindicar a nossa natureza superior, né? Então, é por isso que em muitas escrituras, né, eles exaltam esse nascimento humano, né, porque é o único no qual nós temos o livre-arbítrio com a possibilidade intelectual de reivindicar o nosso tesouro, a nossa riqueza, a nossa liberdade intrínseca, né? A liberdade é o meu direito de nascença e vou tê-la. Isso no Vedanta é politicamente correto. Por isso dizemos que a liberdade espiritual é o seu direito de nascença e você deve reivindicar. O Vedanta irá nos estimular a reivindicar a nossa riqueza interior, a nossa liberdade interior, a nossa ilimitação interior. E quando eu digo interior, nós precisamos de compreender que não é no estômago e nem é na cabeça. É simplesmente a nossa natureza intrínseca, né? A nossa natureza toda pervasiva, né? Nós temos essa capacidade de reivindicar e obter essa liberdade espiritual. Basta reivindicá-la. E por que parece difícil reivindicá-la? Porque as pessoas elas têm dificuldade de compreender os ensinamentos do Vedanta, e muitas dessas pessoas, elas pensam com elas mesmas, mas tudo bem, eu estou bem no samsara, eu curto, Ishvara está sendo bom para mim, né? Eu sou um mendigo, mas eu sou um mendigo feliz, né? Então, essas noções, esses conceitos, essas narrativas interiores são os obstáculos que nos impedem. A pessoa não compreendeu ainda, né, o quanto esta liberdade de mendigo não seja liberdade realmente, né? Porque no momento que o mendigo não tem onde se apoiar, ele simplesmente começa a colapsar, né? A gente vai se apoiando aqui e ali, em algumas muletas, né? Em algumas bengalas, a juventude, isso, as relações, os empregos, as carreiras, e na medida que a gente vai perdendo esse sentimento temporário de liberdade através, né, dos objetos, né, que nos apoiam, né, a gente vai descobrindo que a liberdade espiritual, que depende dessa reivindicação, era a única liberdade real. Todas as outras liberdades, elas são aparentes, elas não são realmente dignas de serem o motivo, o propósito da minha vida. Quando o Vedanta está dizendo isso, que cada corpo humano está ocupado no samsara, conduzido no samsara através do seu ahankara, correndo de lá para cá, daqui para lá, fazendo 1000 ações, e que tudo é somente para atender o ahankara, que eu tenho que ajustar as aulas, aula de manhã, aula das 11, aula do domingo. Mesmo assim, ninguém se interessa pelas aulas. Aqui tem o Swamiji falando em nome meu, né? Ele está dando alguns exemplos, né? E os ahankaras, eles estão tão ocupados no samsara, né? Eles estão para lá e para cá, correndo atrás, fazendo ações, etc., 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 né? Colhendo os resultados, tentando colher punha, 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 mas acabando colhendo papa, 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 né? Então, eles vêm, né,
e reclamam, né? Eu não tenho tempo para assistir às aulas, o horário das aulas não estão funcionando para mim, né? É melhor fazer na terça e na quinta de noite, porque no final de semana não funciona. Talvez tenha que mudar das 10 para as 2 da tarde, mas no domingo não. E aí o Swami diz aqui, eu fico fazendo essas modificações, mas ainda assim ninguém se interessa pelas aulas. Naturalmente, o Swami, ele é, né, a figura mais da nossa Sampradaya, ele sempre consegue umas pessoas nas suas aulas, né? Mas ainda assim, proporcionalmente, um valor mínimo considerado, comparado com o número de pessoas que o conhecem, né? Então, dentro do âmbito do Vedanta Brasil, se nós temos 20 pessoas aqui, né, o Swami teria 200 ou 2.000 se ele fizesse essas classes online, porque ele é o símbolo do Vedanta dentro da nossa Sampradaya a nível mundial nos dias de hoje, né? Mas ainda assim o Swami faz isso e aquilo e ninguém se interessa. De alguma forma, eu digo para as pessoas, venham para as aulas do Gita, mas não, mesmo que até as fitas cassetas, mesmo que os recordings, mesmo que tenhamos os vídeos no YouTube, estejam lá subindo rapidamente, né, com a graça e a ajuda de Marcelo, né, as pessoas nem têm tempo para os recordings, né? No máximo, elas vão ouvir um pedacinho aqui e ali, mas só quando elas estiverem dirigindo o carro, para não perder tempo, porque elas estão tomadas pelo ahamkara, presas, amarradas no samsara. Ninguém tem tempo. Por isso, eles pedem e perguntam se existe livros, me passe um livro, né? Eles vão criando subterfúgios e desculpas, né? Para justificar o fato de que eles estão presos, amarrados no samsara, sem tempo, né? Sempre encontrando desculpas. Temos apenas que orar para essas pessoas. Aí o Swami, em vez de criticar essas pessoas, ele diz, tudo isso, né, é karma, tudo isso é o poderoso Maya, o Prakriti de Maya, essa ignorância, né, primordial, cósmica, universal, como queiramos dizer, operando as pessoas, né? Aí o Swami diz, né, a única coisa que podemos fazer é orar por essas pessoas. Portanto, o ahamkara faz você se perder no samsara, no karma. Essa pessoa é chamada de ahamkara vimudatma. Não adianta lhes fazer a pergunta, você é este ahamkara miserável ou você é a sua natureza superior? Eles não têm nem tempo para responder essa pergunta. Então, nem mesmo essa inquirição, né, essa investigação, tem um efeito na mente dos ahamkaras. Eu sei isso direto. As pessoas estão tão batidas no dia a dia do samsara. Você apresenta, né? Eu tenho pessoas que moram no exterior, tenho contato com uma pessoa lá, ela fala de espiritualidade, eu mando uns questionamentos, nem entra. Não tem nem tempo de ler, e se lê, passa direto, assim, sem realmente, né, contemplar naquilo que eu joguei para ele, né? Então, o que a gente faz com essas pessoas? A gente deixa por conta de Maya e Ishvara, né? É como assistir a um filme. Inicialmente, eu vejo a tela, que é a verdade a respeito do filme. Mas quando o filme começa, eu me envolvo nesses personagens do filme, que não são nada além de mítia, projeções aparentes, nem mesmo reais. Não são nada além de luzes e sombras projetadas, criando a ilusão de movimento. Mas eu me empolgo tanto com esta projeção, me envolvo tanto com o enredo desta projeção e com o meu papel, que eu perco de vista aquilo que é a única realidade, que é a tela, né? A consciência, né? O espelho da consciência, o pano de fundo, né? No qual
este poderoso Maya projeta este filme, né? Quando há alguma tragédia no filme, ou se o filme for de terror, eu grito, eu choro, né? E eu reclamo daquilo que está sendo exibido na tela. Portanto, está sendo exibido dentro do âmbito da minha consciência. Portanto, é isso que Krishna se refere. O Ahankara Vimudatma está preso no seu eu inferior, preso no samsara, preso no fazedor e experienciador, né? Ele é um Anyani, um auto-ignorante, e ele afirma a sua identidade com Ahankara, o fazedor Ahankara, ou desfrutador, experienciador Ahankara, em vez de reivindicar Aham Brahmasmi. Né? Apesar de todos os belíssimos mantras do Vedanta que o lhes orientem, apesar dos nossos grandes gurus e professores que procuram estimular e procuram incentivar, motivar, inspirar e orientar, ainda assim, a grandíssima maioria deles reivindicam o Ahamkara. Então, tais pessoas, principalmente após ter tido, né, a bênção dos professores que apresentam o ser, a nossa identidade superior, sempre disponível para a reivindicação, essas pessoas escolhem o Ahamkara, elas são como super idiotas, né? Elas permanecem indiferentes. As escrituras usam como exemplo o caso de duas pessoas que queriam colocar um prego na parede. Uma delas colocou o prego de cabeça para baixo e com a ponta afiada que estava voltada para a pessoa. E, de repente, vendo que a cabeça estava do outro lado, ela perguntou quem é que produziu esse prego, né, defeituoso. Né? Ela não se toca, que é simplesmente uma questão de inverter o prego, botar a cabeça para cá e a ponta na parede. Não, é um erro de fabricação. É um erro de fabricação, sim, eu estou sofrendo. O problema é o Deus, é Ishvara, que criou o mundo, né, como um mar de sofrimento. Mas você tem o conhecimento, você precisa simplesmente compreender e reivindicar a sua real identidade livre deste sofrimento. Então, se alguém é um tolo, se alguém é como é que ele colocou antes aqui, um idiota, um super idiota, um tolo, e um outro que é iludido pelo ego, estarão corrigindo e cometendo erros, né? Porque ele apresentou nesta metáfora, neste exemplo, apresenta duas pessoas. Um diz assim, é um erro de fabricação do prego, né, da fábrica, e o outro diz, não, esse prego é assim porque a ponta está apontando para outra parede, é porque ele tem que ir na outra parede. Vou botar. Então, você tem o prego, você, não, um diz assim, não, foi defeito de fabricação, não, é porque ele é para ser colocado na outra parede. Então, um é um super idiota e o outro é um tolo, né? Um estará tentando corrigir o erro do outro, mas a correção, ela pertence, né? Pertence a essa sabedoria, só é possível através dessa sabedoria espiritual. A ilusão do ego, a ilusão do ahamkara. Esta é a situação do Jnani, do Anyani, do auto-ignorante. E quanto ao Jnani, quanto ao Jnani, nós veremos no verso 28, amanhã, no mesmo horário, né? No mesmo Mitya, no Vedanta Brasil de Mitya. Né?
às 10 da manhã. Hoje nós tivemos uma curiosidade. Nós tivemos o nosso grupo, na célula que eu estou deixando aberto, que cresceu a ter 17 pessoas, e aí no intervalo todo mundo foi embora. E ilustra mais ou menos, né, as passagens dos ensinamentos aqui, né, na aula de hoje, né? Às vezes, tem mais o que fazer, né? Tínhamos 17, 18, quando eu voltei tinha 11, 12. Maia, não é fácil, né, Luciana? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado a todos vocês. Namastê. Até a próxima.